Bom, vamos lá. Temos visto nas últimas aulas, né, dessa segunda unidade, a gente viu basicamente dois grandes assuntos, que foram divisão celular, né, o ciclo celular, e comunicação celular ou sinalização celular, né? Esses foram os dois assuntos que a gente trabalhou até agora. Hoje a gente vai começar um outro assunto, que é o assunto de morte celular, certo? Acredito que a gente já deve ter comentado algumas dessas questões de morte celular, mas vocês vão ver, a gente vai falar tudo direitinho. Então, quando a gente fala de morte celular, a gente está falando sobre os mecanismos biológicos que a célula vai morrer, né? Então, existem diversas maneiras, diversas formas de haver a morte celular. Algumas formas dessas são, vamos dizer assim, organizadas, programadas, certo? Que é o que a gente chama de apoptose. Vocês se lembram? A gente já comentou sobre esse termozinho. Vocês lembram? Apoptose, tem até ele aqui. Vocês podem interagir, tá? Comigo. Pode ligar o microfone se quiser interagir. Se não tiver muito barulho, dá pra gente conversar. Então, morte celular, quando a gente fala morte celular, a gente está falando dos mecanismos através do qual, né, a célula vai ser destruída. De forma geral, a gente tem a morte celular programada, que inclui a apoptose, que é a principal, que é a principal maneira da célula ser eliminada sem causar nenhum dano ao nosso corpo, certo? E a gente tem também outras formas de morte celular que normalmente vão ser danosas, né? Vão trazer algum tipo de problema para o nosso corpo, certo? Então, aí na imagem, vocês estão vendo aí a evolução de uma célula apoptótica, né? Uma célula apoptótica é aquela que está passando pelo processo de apoptose. Então, vocês podem ver no iniciozinho da imagem aí, essa imagem de microscopia de fluorescência, né? Vocês podem ver. Vocês estão vendo a formação dentro da célula daquelas vesículas, daquelas bolinhas, tá? Depois a célula vai se enchendo de muitas bolinhas daquela, até que o material interno da célula vai se destruindo, vai sendo destruído, e depois só o que fica são essas bolinhas daqui, essas bolinhas daqui, que a gente chama de corpos apoptóticos, que eles são digeridos depois pelas células fagossômicas, né? As células que vão englobar isso daí e vão destruir e não vai ficar nada. Esse processo, ele é um processo natural, acontece nos tecidos da gente e ele é organizado, ele é programado, ele é vantajoso para o corpo, não faz mal nenhum. E tem a necrose, né, como vocês mesmos falaram ali, que é um outro tipo de morte celular em que há uma destruição da célula de maneira desorganizada, né? E aí vai causar diversos problemas para o corpo. E existem outros tipos de morte celular também, a gente vai falar de alguns deles hoje. Tá certo? Então, aqui, ó, eu estou mostrando para vocês dois grupos, né, de imagens. A gente tem essas duas imagens que mostram a apoptose acontecendo e a gente tem essa outra imagem que mostra a necrose acontecendo. As três imagens foram feitas por microscopia eletrônica de transmissão, né, o MET. Então, vocês estão vendo aí dentro, né, da célula, vocês estão vendo aí a formação daquelas bolinhas, daquele material de destruição, né, daquelas, como se fossem os fagossomos, os lisossomos, algo que vai destruir o material de dentro da célula. Vocês estão vendo aqui nessa outra imagem a célula morta, né, a célula que passou pelo processo de apoptose, sendo englobada por uma célula fagocítica, né, um fago que a gente chama. Uma célula que vai fagocitar, uma célula que vai englobar, que vai engolir essa outra célula, o que sobrou, né, da célula morta. Então vocês estão vendo aí que essa célula daqui, ela está se enroscando aí dentro
essa outra célula dentro dela e vai digerir, vai destruir tudo que sobrou dessa célula morta, tá? Então, não é, em nenhum momento, o material celular vai ser disperso, vai se soltar dali da célula, certo? Aqui na necrose, vocês estão vendo exatamente o contrário, né? Vocês estão vendo aqui a célula e vocês estão vendo que ela está destruída, né? O material dela foi exposto, foi jogado para fora, espirrou, né? Meio que vazou de dentro da célula. E esse é o processo de necrose que vai causar dano, vai causar processos inflamatórios, tá? Então a necrose termina causando processos de dano ao tecido. Normalmente o que desencadeia, né? O que vai causar a célula entrar em necrose é justamente um processo patológico, um processo de doença, de algum problema, nada natural, tá entendendo? Então, é um processo patológico. Então, aqui eu estou comparando, né, esses dois tipos de morte celular ao que seria o processo de demolição ou de explosão, né? Imagine que a gente tem uma determinada estrutura, uma casa, um prédio, que a gente precisa refazer alguma coisa. Professor, tem uma amiga querendo entrar e ela diz que quando entra o link não aparece nada. Ela deve estar tendo problema na internet dela, né? Porque vocês estão aqui e a gente está tendo aula normal. Deve ser algum problema de conexão dela. Tenta copiar o link e jogar no site, jogar no navegador, sabe? Em vez de clicar no link, copia o link e joga no navegador. Ou então escreve. Mas a sala está funcionando, né? Tem 13 pessoas aqui, essa sala cabe mais de 100, tá? Já dei aula com mais de 100 alunos aqui nessa sala, não tem problema nenhum. Pode entrar. Então aqui, comparando essa destruição, imagine, né, que a gente tem numa cidade, que seria o corpo, a gente tem alguns prédios que estão ameaçados, que não estão muito legais, e aí a gente precisa se livrar desses prédios. Então a gente tem duas maneiras de fazer isso. Ou a gente faz de uma maneira organizada, através de um processo de demolição. Isso seria a apoptose, né? A gente vai ter aí, normalmente, uma destruição controlada, onde não vai causar nenhum problema para os vizinhos. Ou a gente pode, por exemplo, ter o que aconteceu aqui nessa imagem, que houve uma explosão, vai pedaço de casa para todo lugar, e obviamente que esses pedaços causam danos aos vizinhos, né? Causam problemas aos vizinhos, tá? Então isso daqui seria a necrose, processo que vai gerar processos inflamatórios, que vai fazer mal ao tecido, vai fazer mal ao corpo, tá? Então, esses são os dois tipos de morte celular, né? Os grupos de morte celular. E a gente vai ver como é que acontece isso dentro da célula, certo? Também a gente vai ver quais são os momentos, quais as ocasiões que isso vai acontecer. Então, começando pela morte celular programada, a apoptose. A apoptose, ela é um dos mecanismos de morte celular programada, né? Não é o único, mas quando a gente fala morte celular programada, a gente pensa logo na apoptose, que é o principal, tá? Então, a apoptose, ela vai funcionar através de um processo, né? Uma cadeia de reações químicas que vão acontecer dentro da célula, né? Vocês viram muito a gente falando dessas cadeias de reações químicas que acontecem no metabolismo normal, né? Reações em cadeia, onde a gente vai ter uma reação que desencadeia outra reação, que desencadeia outra reação, e assim vai, várias reações, tipo um efeito dominó. Então, aqui também vai acontecer dessa maneira, uma cadeia, né? Uma cascata de ativação. A ativação de quê? De enzimas apoptóticas, tá? Enzimas que vão ser responsáveis pela degradação do material celular, pela destruição, pela digestão desse material celular. Então, essas enzimas que vão ser ativadas durante o processo de apoptose, a gente chama de enzimas apoptóticas. Elas são super importantes, por isso que elas estão aí grifadas. Elas são as principais responsáveis pelo processo de apoptose. Então, embaixo vocês estão vendo aqui as duas vias de ativação da apoptose. A gente tem a via intrínseca, né? Intrínseca significa que vem de dentro da própria célula. Essa via de ativação da apoptose, ela também pode ser chamada de via mitocondrial, porque ela envolve
o processo da mitocôndria, né? Ela é iniciada, ela interfere aí através da atividade da mitocôndria. Acho que teve algum probleminha com a sala. Deixa eu ver aqui. Aconteceu algum... Peraí, tá carregando. Aconteceu algum problema. A sala reiniciou. Mas não se preocupe, de todo jeito, qualquer problema, tá tudo sendo gravado e vocês vão ver depois, tá? Deixa eu botar de novo aqui. Então, recomeçando. Tá todo mundo conseguindo me ver e me ouvir agora? Tá, então vamos lá. A gente estava falando sobre a apoptose, né? Então, as enzimas apoptóticas, elas são as principais responsáveis pelo processo de apoptose. A apoptose nada mais é do que uma cascata, né? Uma reação em cadeia onde vai haver ativação de diversas enzimas que são responsáveis pelo processo de digestão, né? De degradação do material celular. Então, é como se a célula ela fosse ser digerida por dentro, ficando com uma bolsa cheia de material digerido. E aí, finalmente, ela vai ser englobada por uma outra célula, né? Então, é isso. A gente estava vendo que tem duas formas desse processo ser iniciado, dele ser ativado, né? Que a gente chama duas vias. A gente tem a via de ativação intrínseca. A via de ativação intrínseca significa que a célula mesmo inicia esse processo de ativação, tá? Na via de ativação intrínseca, intra, né? É de interno, ela vem de dentro. E a gente também chama essa via de ativação mitocondrial, onde a apoptose vai acontecer através da mitocôndria, certo? E a gente tem a via de ativação extrínseca, ou seja, que vem de fora, né? Ela é extra. E aí ela é mediada por receptores de morte, que a gente chama. Isso acontece, a célula produz de alguma maneira sinais químicos que vão para a membrana celular e ela chama algumas células que fazem a ativação da apoptose de fora para dentro, certo? Então tem essas duas vias, de dentro para fora, intrínseca, e de fora para dentro, extrínseca, certo? Então, depois que a gente entra nessa cadeia de reações que vai causar a morte celular programada, a gente tem uma série de mediadores, né? Mediadores são substâncias que vão ser intermediárias nesse processo, nessa cadeia. Então, esses mediadores são proteínas reguladoras, proteínas que têm essa função de organizar esse processo, elas vão regular esse processo. Proteínas anti-apoptóticas, que são aquelas que dizem para não entrar, né? São aquelas que dão sinais que a célula não precisa morrer. E tem aquelas pró-apoptóticas, aqueles mediadores que dizem para o metabolismo celular, né? Sinalizam ali dentro da célula que essa célula não tem condição de continuar viva. Então, ela precisa passar pelo processo de morte celular, tá? Além disso, a gente tem as enzimas de inibição, né? Essas enzimas são enzimas apoptóticas, como a gente falou aqui, né? Elas são envolvidas na apoptose de inibição e de estímulo, né? Algumas vão dizer para não entrar, outras vão entrar, né? A principal categoria de enzimas pró-apoptóticas são as caspases, certo? A gente vai falar mais sobre as caspases mais na frente, mas essas enzimas,
elas são extremamente importantes na apoptose. São as enzimas pró-apoptóticas. Elas são vamos dizer assim, o protagonista, né? O principal ator daquele processo de morte celular programada, certo? São as caspases. E as caspases vão fazer o quê? Vão fazer, né? Todo esse processo, ele foca na degradação das estruturas nucleares e citosólicas, né? Citosol é o citoplasma, tá? Então, ela vai destruir as estruturas celulares, ela vai degradar, ela vai digerir aquela substância de dentro da célula, sem deixar que essa substância saia, tá? Evitando o extravasamento, a liberação desse conteúdo celular para o meio extracelular. Isso é a principal característica da morte celular programada, a apoptose. Ela vai passar por um processo de degradação, de destruição das suas estruturas internas, sem em nenhum momento botar essas substâncias para fora da célula, sem extravasar, sem derramar o que está acontecendo dentro da célula para as vizinhas, tá? Então, essa é uma característica muito importante do processo de apoptose. No fim, vai ficar só aqueles saquinhos com o conteúdo celular digerido, tudo que não existe mais as estruturas, toda aquela organização que a gente estudou, a gente vai ver que ela vai digerir, vai ficar só aquelas bolotinhas, tipo uns saquinhos, com material dentro, mas nada organizado, tudo já digerido, que a gente chama isso de corpos apoptóticos, né? São aquelas bolinhas que eu mostrei para vocês no slide passado, que ficam no final. E essas bolinhas, esses saquinhos, o que sobrou, ele vai ser fagocitado, né? Lembram? A gente falou do processo de fagocitose, é o processo de botar para dentro da célula matéria sólida, né? Substância sólida. Então, a gente tem várias células de defesa, células do sistema imunológico, que vão ser responsáveis por engolir, né? Englobar, botar para dentro, fagocitar essas substâncias. Ela bota para dentro, tá? Então, ela vai englobar e vai engolir, e vai botar para dentro, e vai digerir, vai destruir o resto que tinha, e em nenhum momento esse material vai se espalhar pelo material extracelular, tá? Então, o processo de apoptose é um processo controlado, que tem duas vias de ativação, que ativam enzimas, principalmente as caspases, que vão destruir o material de dentro da célula todo, sem nunca jogar esse material para fora da célula. E no fim, a gente tem só os corpos apoptóticos que serão fagocitados pelas células, né, fagocíticas, né, as células de fagocitose, células do sistema imunológico, sistema de defesa. Tá bom? Vocês estão acompanhando direitinho? Tá todo mundo conseguindo me escutar? Hein, gente? Estão me escutando? Eu acho que deu uma travada de novo. Ah, estão escutando, né? Certo. Revisar o que, Micael? Sobre a apoptose? Pronto. Então, eu falei aqui basicamente o que é a apoptose de uma maneira geral. A apoptose é um processo de morte celular programada em que dentro da célula vão ser ativadas algumas enzimas digestivas, que a gente chama de enzimas apoptóticas. Ela tem duas vias para iniciar, né? Duas vias para ativar esse processo. A via intrínseca, de dentro para fora, e a via extrínseca, de fora para dentro. A gente vai falar sobre isso. E isso vai acontecer algumas enzimas que vão digerir o material celular sem deixar que esse material celular vá para fora da célula, vá para se extravase, né? Saia. Vai ficar no final os corpos apoptóticos, né? Aqueles saquinhos com material que foi digerido, e isso vai ser fagocitado por uma outra célula. Vai ser colocado para dentro, né? Vai ser botar para dentro dessa outra célula, que a gente chama fagócito, né? São diversos tipos de célula que têm essa capacidade de fagocitose, de botar para dentro.
matéria sólida, e aí ela bota para dentro e digere o resto. E aí acabou tudo, em nenhum momento vai extravasar material para fora da célula e a célula morreu, não tem mais nada dela sobrando, tá? Todo o material foi reciclado, vai ser reutilizado por outros tecidos, de outras células. Certo? Então, por que isso acontece? Em que condições isso vai acontecer? O que vocês acham? Hein, gente? Por que uma célula precisa passar por esse processo? Ninguém? Bom, a célula ela vai ter diversos motivos pelo qual ela vai passar pelo processo de apoptose, certo? O primeiro deles, as causas, né? As causas podem ser fisiológicas, tá? Então, fisiológicas são causas naturais, certo? Causas naturais mesmo do ser vivo, que não tem nada a ver com problemas de infecção, problema de doença, tá? E tem alguns casos que são patológicos. Quando a gente fala patos, né, significa questão de doença, certo? Então, existem momentos onde a célula precisa passar pelo processo de morte celular, onde não tem nada a ver com o processo de doença. É natural, é um momento natural daquele ser vivo que aquele tecido precisa passar por isso. E em outros momentos a gente vai ter realmente as células passando por processos de morte celular causadas por infecções, né? Por algum agente patológico, por câncer. Vai ter vários motivos que isso vai causar a morte celular patológica, tá? Então, nem sempre é questão de doença. Existem questões naturais, certo? Então, quando a gente fala questões fisiológicas, são situações saudáveis, não são questões de doença. A gente tem, por exemplo, a destruição por embriogênese, tá? Durante a formação do embrião, certo? Tecidos são desfeitos, tá? Durante a formação do embrião, eu vou mostrar mais para frente. A gente tem a involução de tecidos hormônio dependentes, ou seja, alguns tecidos, depois que eles deixam de receber determinado hormônio, né? Pode acontecer com a idade, durante o processo de envelhecimento normal do ser humano ou de outro ser vivo, aquele tecido deixa de receber aquele hormônio e aí ele começa a involuir, a deixar de funcionar, tá? A gente tem também a eliminação de linfócitos autorreativos. Isso acontece o tempo inteiro no nosso sistema imunológico. A gente vai falar também sobre isso. E a gente tem a morte celular do anfitrião, que a gente também vai falar cada um desses processozinhos depois, né, nas próximos slides. Além disso, então vamos lá, né? Questões fisiológicas. Destruição por embriogênese, né? Embrião, né, do feto, e gênese é de formação, né? A de geração. Então, o que a gente está vendo aqui é um processo de apoptose que vai acontecer durante o período do desenvolvimento fetal. Ou seja, lá no embrião, alguns tecidos que são formados, eles vão ser destruídos, né? É o processo de destruição de células que são desnecessárias, tá? Exemplo, a gente tem a membrana interdigital. Vocês sabem que vários seres vivos, né, eles têm aquela membraninha, né, que fica entre os dedos, que serve normalmente para natação, né, para o nado. E aí, por exemplo, algumas aves, né, aves aquáticas, a gente tem vários répteis, vários anfíbios que têm essas membranas entre os dedos, tá? E a gente, quando está no feto, né, que a gente remonta o processo evolutivo todo, a gente tá com os dedinhos tudo coladinhos. Vocês estão vendo aí na imagem A, vocês estão vendo que o feto ele começa com os dedinhos tudo coladinho, e depois esse espaço entre os dedos ele vai sendo feito, né, pela destruição dessa membrana interdigital entre os dedos, tá? Então vocês estão vendo aí que é uma
questão natural, acontece com todos os seres humanos durante a embriogênese, durante a formação do feto, em que esse tecido que liga os dedos, ele vai ser destruído. É um tecido com células desnecessárias, e aí acontece a expressão genética de uma proteína, que é chamada ABMP4, tá? Esse gene nessas células ele é ativado, nas outras células ele não é, e isso vai induzir a apoptose em animais terrestres, em animais como o ser humano, que não precisam da membrana interdigital. Isso a gente chama de um vestígio evolutivo, né? Um vestígio de que outros momentos da existência a gente tinha, né? Quando a gente é aquático, a gente que eu estou dizendo, as espécies vivas, né? E aí elas perderam essa membranazinha, e aí isso remonta durante o processo de embrião, tá? Então, esse processo de perda da membrana digital acontece através de destruição por embriogênese. E isso é natural, acontece com todos os seres, não tem nada a ver com doença. Outra questão que eu falei para vocês é a questão dos tecidos hormônio dependentes. Aqueles tecidos que dependem de hormônios. São tecidos que eles, durante, por exemplo, algum momento, alguma etapa, a gente vai produzir determinados hormônios que vão fazer aquele tecido aumentar, e depois a gente vai ter a involução, né, que é o contrário, certo? Então vocês estão vendo aqui a questão das glândulas mamárias, é o exemplo que eu estou dando. Isso não é o único, tá? Assim como a membrana interdigital não é o único local que isso vai acontecer na questão do embrião. Aqui um dos tecidos que ele é hormônio dependente são as glândulas mamárias, né? As glândulas das mulheres, dos homens também, mas principalmente das mulheres, as glândulas mamárias, elas são estimuladas durante o período de lactação, né? A gente tem aquele período onde a mulher tá com o bebezinho, amamentando, e aí essas glândulas, elas aumentam, né? Elas enchem e elas produzem o leite. E aí vai ser liberado esse leite, o bebê vai amamentar, vai se alimentar daquilo ali, e depois que o bebê chegou, né? Normalmente a Organização Mundial de Saúde pede para que amamente até uns 2 anos de idade. Depois desses 2 anos de idade, o bebê já não vai mais precisar do leite. E aí, essas glândulas, elas vão passar pelo processo que a gente chama de involução. É o contrário de evoluir. É um processo de regressão, né? Então, esse tecido mamário, ele vai voltar a diminuir, tá? Então isso acontece porque ele não vai mais receber os hormônios que estimulavam aquele tecido, tá? Outro exemplo é o exemplo do endométrio, né? O endométrio é aquele tecido do útero da mulher que todo mês ele se prepara para receber o ovo, né? A célula ovo, a célula zigoto, se houver a fecundação. Então veja, é um tecido que aumenta de tamanho, ganha bastante sangue, fica todo preparado, ele prepara o útero para receber a fecundação, para receber a célula ovo, né, o zigoto, para que ele gestacione, né, ele gere o bebê. Se isso não acontece, esse tecido também vai passar pelo processo de involução e vai formar o que a gente chama de menstruação, né? Vai cair, vai ser detonado, vai ser jogado para fora. Isso também acontece através de processos apoptóticos naturais que tem a ver com a questão do hormônio. Quando não tem receptor... Isso já é uma pergunta antiga, né? Vocês estão entendendo essa questão do hormônio dependente? Posso passar adiante? São tecidos que, se eles não recebem o estímulo, o sinal químico dos hormônios, eles vão involuir, vão regredir. E aí eles passam por processos apoptóticos. Tá bom? Aqui a gente tem a questão dos linfócitos autorreativos que eu falei para vocês. Linfócitos. Alguém sabe o que são linfócitos? Vocês já ouviram falar dos linfócitos?
Ninguém? Bom, vocês estão interativos hoje, né? Linfócitos são células de defesa, né? Células que são relacionadas com a eliminação de células infectadas, tá? As células de defesa, elas passam por um processo simples, né? Aliás, não é um processo simples, é um processo complexo, mas que, para simplificar, a gente tem células que são responsáveis por identificar células invasores ou células invadidas, né? Então, os linfócitos são células que eles ficam rodando pelo corpo, que nem polícia, procurando células que foram invadidas por vírus, por bactérias, por riquétsias, por seres vivos invasores, causadores de doenças, tá? Então, essas células, elas precisam observar o tecido, né, atrás de sinais químicos de invasão ou de célula invasora, tá? Então, o que a gente chama de linfócito autorreativo, essa palavrinha aqui é muito importante, ele é reativo com o tecido natural da gente. Ele é reativo com células que não foram infectadas, tá? Então, ele é autorreativo, certo? São células de defesa que, em vez de identificar aquelas células infectadas, elas estão atacando a célula da gente, a célula natural, a célula saudável, certo? Então, isso são linfócitos autorreativos. Eles são o tempo inteiro produzidos pelo corpo, tá? Então, esses linfócitos autorreativos, eles vão passar por um teste, certo? Dentro dos nossos gânglios do sistema linfático, né? Vocês estão vendo aí na imagem esses canaizinhos e essas bolinhas verdes que formam o nosso sistema linfático, né? Vocês estão vendo aqui nessa imagem. E aí cada bolinha dessa daqui é um gânglio linfático onde vai acontecer a produção e maturação desses linfócitos. Então, esses linfócitos, eles são eliminados, eles vão ser destruídos através de apoptose quando a gente percebe que eles não são eficientes para identificar células invasoras ou células invadidas, tá bom? Então, acontece a eliminação dos linfócitos autorreativos. Linfócitos que apresentam atividade com antígenos próprios, né? Antígenos são aqueles marcadores, né? Aquelas substâncias químicas que são identificadas pelos linfócitos, pelos anticorpos. Então, esses linfócitos, eles vão observar, né? Eles vão ser ativados por moléculas próprias do nosso corpo. E aí é o que a gente chama de autorreativos. Então, eles não são apropriados para defender o nosso corpo, porque eles atacam células nossas. E aí, durante a maturação dos linfócitos, nesses gângliozinhos, acontecem um teste, né? Eles são testados, e quando eles desencadeiam uma resposta autoimune, né? Quando eles atacam antígenos naturais da gente, aí eles vão ser ativados para um processo apoptótico, para um processo de destruição, e aí eles vão ser eliminados, para que eles não ataquem o nosso corpo. Quando a gente não consegue definir isso bem, né, a gente produz linfócitos autorreativos e causa doenças autoimunes. Eu acho que vocês já ouviram falar, né? Algumas doenças autoimunes. Então, doenças autoimunes, a gente tem, por exemplo, lúpus, né? Lúpus eritematoso. A gente tem... Enfim, são doenças cujo nosso sistema de defesa ataca o nosso corpo. É um autoataque, tá bom? Então, isso aí vai causar muitos problemas se isso não acontecer. Esse é o processo natural que acontece com todo mundo, que é a eliminação dos linfócitos autorreativos, tá bom? Outra questão fisiológica, não, aqui está mostrando exatamente isso aqui, né, esse processo. Então, a gente tem um linfócitozinho, linfócito T ativado, né, ativação dos macrófagos, liberação de interleucinas e a apoptose desse fago, tá bom? E a gente tem a morte do anfitrião, tá? Então, aquele processo de morte do anfitrião acontece também no sistema de defesa, que acontece através das células
de primeira linha de defesa, que são os macrófagos, né? Macro são células grandes, fagos são células que vão fazer a fagocitose. Essas são as principais células que vão englobar e digerir. Ó. Vocês estão vendo aqui nessa imagenzinha um macrófago digerindo aí bactérias. Ó. Tem um monte de bactéria, ele vem, engloba elas e digere. Estão vendo? Essa é uma célula de defesa do nosso corpo. Ela está no sangue, ela está nos tecidos, ela é natural aí de defesa. E a sua função básica é fazer a digestão, englobar aí, fazer a fagocitose de células invasoras. Outra célula é a célula dendrítica, que está sendo mostrada aqui nessa imagem. Ela tem esse nome por causa dessas projeções, tá? Desses bracinhos que ela tem, como se fossem os tentáculos, tá? Que vocês estão vendo aqui. Então, essas projeçõezinhas que vêm da célula. Então, essas células dendríticas, elas são também responsáveis por esse processo. Essas duas são as principais células de primeira linha de defesa. Elas são a primeira resposta de defesa aos invasores. E elas vão realizar a sua função através de um processo que a gente chama de processo de inflamação. Processo de inflamação que envolve um monte de moléculas sinalizadoras aí dos processos inflamatórios, tá? Então, depois que elas entram em apoptose, depois desse processo de inflamação, elas vão morrer, elas vão fazer o papel delas e elas se matam para ser substituídas por novas células de defesa e continuar o processo de inflamação, tá? Então, no processo de inflamação, muitas e muitas células dessas daqui são recrutadas, que a gente chama, elas são a sinalização celular, né, que vocês viram nas aulas passadas, ela chama muitas células de defesa para aquele local onde vai acontecer a inflamação, onde está sendo invadido, né? E aí, essas células elas fazem o papel delas, papel de defesa, e depois elas entram em apoptose para ser substituídas por novas células mais eficientes. Tá certo? Esse é o processo de morte do anfitrião. Isso acontece o tempo todo em qualquer processo de inflamação, acontece o tempo todo no corpo da gente, acontece o tempo todo nos outros seres vivos, tá bom? Isso também é um processo de apoptose que acontece em questões fisiológicas. Já quando a gente fala de causas patológicas, a gente está falando em processos que envolvem questões de doenças, né? Não são questões naturais, fisiológicas, são problemas de doenças. Então, situações, por exemplo, causadas por agentes externos, né? Alguma coisa de fora do corpo vai causar essa morte e vai causar normalmente por causa de mutações no DNA, né? Alterações nos nossos genes, acúmulo de proteínas que não fazem bem, acúmulo de proteínas que não estão conseguindo fazer o seu papel, não estão conseguindo desempenhar a sua função, e a morte celular causada por infecções, né? Causada por bactérias, por fungos, por protozoários, por qualquer agente causador de doença, por qualquer célula infecciosa, tá? Então essas são as principais causas patológicas que vão levar ao processo de apoptose. E a gente vai ver elas também. Então, primeiramente aí, processos de alteração no DNA, certo? Então, aqui a gente está falando de questões que vão causar danos ao DNA. Isso pode ser, por exemplo, questões farmacológicas, né? Drogas, algumas substâncias químicas, por exemplo, as drogas que a gente usa na quimioterapia, elas causam danos ao nosso DNA. A gente tem alguns remédios, a gente tem drogas psicotrópicas, né? Drogas que são utilizadas durante a recreação, né? Pessoas que tomam drogas mesmo. Então, muitas dessas substâncias químicas causam danos ao nosso DNA. A gente tem as radiações que causam danos ao DNA. Por exemplo, a radiação solar, né? A ultravioleta, tá? A radiação solar, a radiação ultravioleta, ela já é comprovadamente danosa ao nosso DNA. Ela causa mal ao DNA, certo? Então, por isso vocês veem lá nos potinhos de protetor solar, uns símbolozinhos assim, protege o DNA, né? Não sei o que lá. Por quê? Porque o protetor solar vai bloquear os raios ultravioleta e proteger a sua pele, proteger as células da pele contra as alterações causadas pela radiação solar.
Existem outras radiações, né? Eu estou mostrando aqui nessa animaçãozinha questões de raio-x, de raio gama, que vão causar problemas no nosso DNA, certo? Então, essas radiações são usadas, por exemplo, para fazer exames, né, de laboratório, e aí nem são tão problemáticas porque uma pessoa vai fazer um exame e vai causar um problema, não. Mas a gente tem, por exemplo, profissionais de saúde como vocês, que trabalham com radiação direto, né? Se vocês forem trabalhar por essa área, trabalham no dia a dia com radiação. Aí o problema é maior, porque vocês têm que se proteger para não causar alterações genéticas, né? Não causar algum problema no nosso DNA. E a gente tem os agentes mutagênicos, né? Que são os casos, por exemplo, do álcool e do tabaco, né? Do fumo, do cigarro. Então, existem muitos outros, né? Por exemplo, alguns conservantes de alimentos, alguns corantes, como o caramelo 4, que está lá na Coca-Cola, né? Por exemplo. A gente tem várias substâncias químicas que são consumidas naturalmente e elas causam alterações no DNA, elas causam mutações. Elas podem ser chamadas teratogênicas, né, causadoras de câncer. Alterações mutagênicas, né, que causam mutações no DNA. Então, qualquer dano, qualquer alteração causada no nosso DNA, por qualquer uma dessas coisas. A gente tem também vírus, né, que eu não coloquei aqui porque a gente está separando agentes infecciosos, mas eles também podem causar alterações genéticas, podem causar alterações no DNA, tá certo? Então, isso vai gerar, se a célula não conseguir corrigir esses erros, se a célula não corrigir os erros causados por essas questões, aí acontece o processo de apoptose. Então, tá aqui, ó, mais modificações do que a célula consegue reparar. Alterações no DNA, né? A célula tem aí moléculas de defesa de dentro da célula, né? Intracelulares, que tem essa função de reparar os danos do DNA. Né? Vocês viram até isso lá na aula de ciclo celular. Porém, existe um limite, né? Que a célula não consegue reparar um dano tão grande. Então, se o dano for muito grande e a célula identifica que esse dano é irreparável, não dá para ela corrigir, então ela vai entrar no processo de apoptose. Ela vai preferir morrer para que esse erro no DNA não fique nas próximas células quando ela entrar em divisão. Tá certo? Tranquilo até aqui? Vocês estão compreendendo? Então, outra questão são as proteínas mal empregadas, certo? Então, basicamente, a gente tem, durante a vida celular, né, durante o metabolismo celular, a gente produz um monte de proteínas que tem milhares de funções nas células, né? Anticorpos, enzimas, proteínas estruturais, proteínas de defesa, tem muitas proteínas sinalizadoras, hormônios, muitas proteínas desempenham muitas funções na célula, tá? Só que, às vezes, a gente vai ter alguns probleminhas nos genes dessas proteínas e a gente vai produzir proteínas, ou proteínas que são danificadas, né? Elas vão sofrer alguma coisa. Depois, produziu ela estava perfeita. Aí ela sofre um dano, sofre uma alteração e ela não funciona mais. Ou a gente produz proteínas por questões genéticas que não funcionam direito, são proteínas defeituosas. E aí elas vão se acumular. Essas proteínas acumuladas dentro da célula, né, proteínas que não conseguem desempenhar sua função, acumuladas dentro da célula, elas vão causar diversos problemas. Né? A gente tem um exemplo claro que são as doenças neurodegenerativas. Doenças que vão acumular proteínas dentro dos neurônios, nas nossas células do sistema nervoso, e vão causar problemas na função natural dessas células, que é passar ao sistema nervoso os impulsos nervosos. Então, por exemplo, a gente tem a doença de Huntington e o Alzheimer, né? São duas doenças neurodegenerativas que acontecem por acúmulo de proteínas danosas, proteínas danificadas, tá? Então, esse acúmulo de proteínas ali termina levando a célula a morrer, termina levando a célula a induzir uma apoptose para evitar alterações na sua atividade celular normal e danos a esse tecido. Então, a gente vai gradualmente, por isso que ela é degenerativa, né? Ela vai vagarosamente, devagar,
ela vai perdendo tecido nervoso, tecido neural, e aí vai comprometendo o nosso sistema nervoso e vai causando diversos problemas, né? Que vocês, eu acredito que conhecem aí, por exemplo, do mal de Alzheimer, né? Mas tem muitas outras doenças neurodegenerativas, tá bom? É só um exemplo. E outra questão, que é a que vocês já falaram, é a morte celular causada por infecções, causada por células ou vírus invasores, né? Então, a gente vai ter a morte celular mediada por infecções, causada por algum agente invasor, né? Então, exemplo, eu coloquei aqui um exemplo, o vírus da hepatite, né? Então, a gente tem o vírus da hepatite, o hepatovírus, que ele vai entrar na nossa célula, né? Causando uma resposta que é o linfócito T citotóxico. Lembra que eu falei para vocês? O linfócito, ele tem essa função de identificar as células que foram invadidas, né? O linfócito é uma célula de defesa que ele vai procurar no nosso corpo alguma célula que foi invadida, né? Igual a imagenzinha aqui, ó, vocês estão vendo a célula sendo invadida por esses vírus em verdinho aí, tá vendo? E aí, esse linfócito, ele induz a apoptose extrínseca. Lembra que eu falei para vocês que essa atividade, essa ativação da apoptose pode vir de fora para dentro? Então, o linfócito, ele vai induzir a célula infectada a morrer, tá? Então, outro exemplo aqui é um outro vírus, que é o adenovírus, né? Que esse daqui vai induzir a apoptose através da liberação dos seus vírus. Então, ele mesmo, o próprio vírus, ele leva a célula a se destruir, a se degradar, para liberar os vírus que foram copiados, que foram reproduzidos, né? Ali dentro daquela célula. Então, vocês estão vendo aqui, ó, nesse vídeo, um videozinho de microscopia, microscopia óptica de fluorescência. Essa célulazinha em verde é o linfócito. Estão vendo? O linfócito citotóxico. E essa célula vermelha, ela foi ativada para fazer a apoptose. Tá vendo? Então, ela foi identificada como uma célula que foi invadida. Uma célula que os vírus estão tomando conta. E aí, o linfócito citotóxico vai lá e, de fora para dentro, faz com que ela entre em apoptose, com que ela morra, para tentar eliminar o vírus, para não deixar que ele se reproduza. É o nosso sistema de defesa atuando aí contra o vírus, que é um patógeno, é um agente infeccioso intracelular, né? Tá dentro da célula, tá bom? Então, esse vídeo aí é bem bonitão, né? Bem interessante, mostrando aí a apoptose pela célula vermelhinha. Então, o que é, na verdade, essa questão da apoptose, né? Vocês estão vendo aqui um videozinho da apoptose. Vocês têm uma célula aqui, ó, essa célula daqui, entrando no processo de apoptose. E no final fica só os corpos apoptóticos aqui, tá vendo? Então, ó, na apoptose ocorre a modificação morfológica da forma da célula e bioquímica, ou seja, de substâncias dentro dessa célula, para evitar, né, toda a questão da apoptose é para evitar o extravasamento do material celular, tá bom? Então, ocorre dentro desse processo de apoptose, né, um processo de várias reações químicas que ainda são um pouco desconhecidas. Não se sabe exatamente o que acontece. Isso tudo ainda está sendo estudado. Mas o que a gente sabe que acontece ali dentro? A gente sabe que acontece uma fragmentação no DNA, né? O DNA ele vai ser todo picotadinho, todo recortado em vários pedacinhos. Acontece o invólucro das proteínas intracelulares degradadas. Então, depois que as proteínas de dentro da célula são digeridas, degradadas, elas são englobadas, elas são colocadas em pequenos saquinhos, invólucros, né? A gente vê também a degradação das organelas, né? Aquelas organelas que a gente já viu aqui. Mitocôndria, retículo endoplasmático, complexo de Golgi. Todas essas organelas elas vão ser digeridas, elas vão ser degradadas, elas vão ser destruídas, tá?
Vai acontecer também a alteração da conformação e da função da membrana plasmática. Então, várias substâncias da membrana plasmática vão ser alteradas, incluindo aqueles sinalizadores ali que vão mostrar que essa célula está passando por um processo de apoptose, até para chamar a atenção dos fagócitos, né, como o macrófago, que vai fazer a fagocitose dela depois. Tá? E aí vai fazer a formação dos corpos apoptóticos, que vocês estão vendo aqui, e as proteínas de adesão da membrana, né? Que é essas proteínas que vão fazer a fagocitose. Então, vai promover o recrutamento dos fagócitos, né? Daquelas células que vão fazer a fagocitose, principalmente o macrófago, que é aquela célula que vocês viram no outro slide, que estava digerindo ali aquelas bactérias. Ela vai fazer a mesma coisa, só que com esses corpos apoptóticos, esse restinho de célula que ficou aí depois da apoptose, e vai acabar com tudo e não vai ficar mais nada aí, tá bom? Então, esse é o processo de apoptose. Então, aqui a gente vai ver as duas vias de ativação. Então, aqui é a via intrínseca que eu falei para vocês, de fora para dentro, de dentro para fora, que ela também é chamada de mitocondrial, acontece através, né, de uma apoptose celular que não é dependente do linfócito, tá? Ela não vai depender dos linfócitos citotóxicos, né, os linfócitos que vão levar à morte celular. Ela vem de dentro, da própria célula, tá? Então, e diversos fatores vão levar a essa apoptose intrínseca, né? Diversas questões podem alterar isso, principalmente a ausência de fatores de sobrevivência, né? Fatores do crescimento, e principalmente danos ao DNA, né? Quando a célula observa que o DNA ele não está inteirinho, não está perfeito, então normalmente ela entra em apoptose. A gente falou bastante disso na aula de ciclo celular, não foi? Então, se a célula percebe que o DNA não está perfeito, ela vai tentar corrigir. Se ela não consegue corrigir, então ela vai se matar, ela vai entrar em apoptose. Isso é uma das principais causas da via intrínseca. Então, nessa via intrínseca, o que vai acontecer? Acontece algum estresse, acontece alguma questão interna da célula que ela percebe que ela precisa se matar. De alguma maneira, principalmente, né, normalmente é danos ao nosso DNA. Observe que eu estou mostrando aqui, isso vai começar lá no núcleo. Então, o que vai acontecer é que a proteína P53, essa proteína é super importante, a proteína P53, ela é considerada um guardião do DNA. Ela fica procurando defeitos no DNA. Ela observa se o DNA está perfeito. Se o DNA não está perfeito, ela vai dizer para a célula isso, que o DNA não está com condição de passar para as próximas células, fazer a divisão celular. Então, ele vai entrar em processo de apoptose. Então, ele inicia o processo de apoptose. É a proteína P53. Prestem atenção nessa proteína, porque ela vai ser importante em outras aulas da gente. Tá bom? E aí ela vai causar a ativação daquelas proteínas que são chamadas proteínas sensores, proteínas sensíveis, né? Proteínas que vão fazer a sinalização dessa via intrínseca. Ela vai iniciar o processo de apoptose. E aí essas vias, essas proteínas sensoras vão lá na mitocôndria, né? Lembrem, essa via intrínseca também pode ser chamada da via mitocondrial. Então, vocês estão vendo aqui esse desenho que simboliza uma mitocôndria, tá? Aqui é a mitocôndria. E a mitocôndria vai ter na sua membrana diversos receptores de membrana que vão ser ativados através dessas proteínas sensoras. E aí, essa mitocôndria começa a produzir e liberar algumas proteínas, né? Algumas outras sinais. Lembrem, é um cascata, né? Isso leva a isso, isso leva a isso, isso leva a isso, e aí assim vai. A liberação do citocromo C. Esse citocromo C, ele é importante para a ativação das caspases. Lembra que eu falei para vocês? As caspases são as principais causadoras da apoptose, certo? Ainda também são liberadas as proteínas diablo e as proteínas endo-G, que a gente também vai falar mais para frente. Mas todas essas substâncias que são liberadas pela mitocôndria, elas vão levar à ativação das caspases e à apoptose, certo? Lembra que eu falei que essas são as principais enzimas responsáveis pela apoptose, tá certo?
Então, o citocromo C vai se ligar, né, ao fator de apoptose, fazendo esse APAF1, que é o fator de apoptose que vai formar o que a gente chama de apoptossomo. Apopto tem a ver com apoptose e somo é um corpo, é uma proteína grandona que vai ter a função de fazer a apoptose, né? Cascata de ativação das caspases, certo? As proteínas diablo, elas têm a função de bloquear as proteínas inibidoras das caspases. Então, elas evitam, né, que essas proteínas aqui, essas enzimas, sejam inibidas, tá? E essas endonucleases G, elas vão migrar para dentro do núcleo, elas vêm para cá para o núcleo e elas vão destruir o DNA. Elas são endonuclease, né? Sempre que vocês verem esse radical ase, é uma enzima, e endonuclease, elas vão destruir os material genéticos, tá? O DNA e o RNA. Então, aquele corpo que eu falei para vocês, aquele apoptossomo, né? Apoptose e o corpo, somos, né? Aquele apoptossomo, ele vai ser produzido através do estímulo apoptótico na mitocôndria, que vai liberar o citocromo C, que vai se ligar àquele APAF1 que eu falei para vocês, né? Então, o APAF1, ele vai se ligar ao citocromo e formar a hidrólise, né? A quebra do DATP, né? Vai quebrar o ATP e vai formar o ativador, né? Que é esse elementozinho aqui, que vai se ligar a outros, né? Agrupar, certo? Vai causar um agrupamento formando o apoptossomo. Então, vai formar esse monte de proteínazinhas aqui, formando uma grande proteína, que vai se ligar a uma outra proteína, que é essa daqui, que é a procaspase 9, tá vendo? Vocês estão vendo já uma enzima caspase sendo responsável aqui, que vai se ligar aqui, né? A caspase 9 cliva e ativa as procaspases executoras, que vão causar uma cascata de ativação de várias enzimas que vão destruir, digerir tudo que tem ali dentro do nosso da nossa célula, né? Isso tem resumido tudo direitinho aqui, depois vocês leem com calma. Eu não vou estar cobrando nesse nível de detalhe, mas é importante que vocês entendam mais ou menos o que é que vai acontecer ali dentro, tá? E a gente tem a via extrínseca, né? Que eu falei para vocês, ela vem de fora para dentro no sentido de ativação através do receptor de morte, né? A célula invadida, ela produz, né, dentro do sistema de defesa da gente, um hormônio, né, um determinado receptor, que ele vai ficar na nossa membrana celular e vai mostrar para o nosso linfócito que a célula está invadida, tá certo? E aí, esse linfócito identifica essa célula que foi invadida através desse receptor de morte, esses receptores que ficam na membrana, e aí eles tentam atacar essa célula que foi invadida e destruir ela, causando a apoptose. Então, essa é uma família, esse receptor é da família dos interferons, né? Família do TNF, né? Fator de necrose tumoral. Ele fica aqui na membrana e mostra para nossa sistema de defesa, né, para os nossos linfócitos, que essa célula foi invadida, tá? E aí vai acontecer o antígeno de apoptose, né, que fica aqui para fora da célula, atrai o antígeno de dentro do linfócito. Essas duas células vão se ligar e vão causar aqui dentro a ativação da procaspase 8 na caspase 8 e gerar a cascata de ativação das caspases que terminam gerando a morte celular. Então vocês estão vendo aqui, ó, a ligação dos receptores faz, né, que ficam na membrana através de um linfócito, né, citotóxico, leva à ativação das caspases 8 e 10, que leva à ativação das outras caspases, 3, 6, 7, né? E aí vai causar, essas caspases vão causar o murchamento da célula e formação de protuberâncias na membrana plasmática, a fragmentação do DNA, né, com aquelas enzimas que degradam o DNA. A gente vai ter a inibição do reparo de danos do DNA e a translocação das fosfatidiltiresinas, né? As fosfatidiltiresinas. Então, vai causar no fim a apoptose, né? Vai ser
vários eventos que vão causar a destruição dessa célula de dentro para fora. Tudo isso que eu já falei, tá? Aqui está mostrando a ligação, ó, dos receptores e a ativação do FAD, ativação da caspase 8, liberação e a ativação de todas as outras caspases, tá bom? Isso é o que vai acontecer dentro da célula. Ativou a caspase 8 e ela vai ativar todas as outras caspases, né? A cascata de ativação das caspases. Então, está mostrando aqui tudo isso de novo, né? De outra maneira. A via extrínseca, a gente tem um linfócito matador, né? Citotóxico, que tem o receptor FAS, né? O ligante FAS. E aqui essa célula que foi invadida, ela vai apresentar o receptor de morte, tá? Ligou um no outro, aí vai ativar a proteína de domínio de morte aqui dentro, né? A proteína FAS. E vai ativar a procaspase 8, que ela vai perder essa ligaçãozinha na caspase 8 e 10, né? Vão ser liberadas. E ela ativa todas as outras caspases, são chamadas caspases executoras. E aí a célula entra em apoptose. E o linfócito segue o caminho dele, né? Para causar morte celular em outras células infectadas, tá bom? Então, essa ativação das caspases, o que é que vai acontecer? As procaspases, né, aquelas enzimas que estão inativas, elas são perfeitas, mas elas não estão ativadas. Elas vão ser ativadas, né? Elas vão quebrar uma partezinha delas, elas vão se unir, né, no sítio de clivagem e vai formar a caspase ativa, certo? E essa caspase ativa gera uma cascata de caspase, porque uma molécula caspase ativa vai gerar muitas moléculas caspases ativas, que são aquelas caspases executoras. E aí essas caspases executoras são enzimas, né? Elas começam a digerir. Elas vão digerir as proteínas do citoplasma e a lâmina nuclear, né? O envoltório nuclear. E algumas outras enzimas, que são as endonucleases, vão digerir o nosso DNA. Então as caspases, eu botei aqui um slide só para elas, são as enzimas chamadas proteases, ou seja, elas são enzimas que quebram proteínas. Lembra o radical ase, né? Significa enzimas que quebram proteínas. Então, elas são proteases, que ela tem esse nome, caspases, por causa do nome dela em inglês, que são cysteine, aspartic, acid proteases. Então, elas são proteases ácidas com aspartico cisteína, né? São dois aminoácidos importantes. Então, ases, caspases, tá? Então, existem dois tipos principais de caspases. Aquelas que são as iniciadoras, né, que eu falei para vocês, as caspases 8, 9 e 10. E as caspases efetoras, que são aquelas que realmente vão destruir tudo dentro da célula, né? São as caspases 3, caspases 7, tá? Por sua vez, né, elas clivam o conteúdo da célula. Então, os estudos mostram já 11 caspases conhecidas, mas de vez em quando aparece um estudo novo que mostra uma outra caspase humana que não era conhecida, tá? E esses mecanismos total de apoptose por caspase ainda é pouco compreendido. A gente sabe que elas são enzimas, a gente sabe que elas quebram as proteínas, mas a gente não sabe exatamente o que acontece, tá? Mas a gente sabe que essas caspases elas são responsáveis por ativar enzimas CAD, que são DNase ativa, né? De novo, ase, enzima que quebra o quê? DNA, né? Então, elas também vão ativar substâncias que quebram DNA. Então, elas quebram proteínas e ativam enzimas que quebram DNA. Então, no final das contas, também vai acontecer a fragmentação do DNA. Então, aqui eu estou mostrando o processo de escada de DNA, né? Que é essa fragmentação, tá? Então, vocês estão vendo aqui, ela vai ser observada através de uma técnica que a gente chama gel de eletroforese, tá? Eu não vou ficar explicando demais, mas a gente coloca o material genético aqui e a gente coloca uma carga, uma variação elétrica, e aí o DNA vai se espalhar, vai se separar nesse sentido, né? Que vocês estão vendo aqui com a animação. Então, a gente observa, por exemplo, que nessa amostra daqui, vocês estão vendo que o material genético está íntegro, né? Ou seja, só tem um pedacinho. E aqui nessa outra célula, vocês estão vendo que o material genético está em vários pedacinhos. Estão vendo?
Nessa daqui nem se fala, tá muito maior, muitos maiores pedacinhos, muito maior quantidade de pedacinhos. Então, vocês estão vendo que o material genético ele está sendo degradado nesse sentido, né? Ele está de íntegro até muito, muito destruído, tá? Então, isso é possível observar através dessa técnica. Então, aqui vocês estão vendo o DNA sendo degradado, né? Numa célula que está passando por apoptose. Então, também vai acontecer aquele processo de marcação que eu falei para vocês por fosfatidilcerinas, tá? Então, as células que estão passando por processo de apoptose, elas sofrem mudança na distribuição da membrana celular. Como eu falei para vocês, a membrana celular ela vai ser alterada por causa dessas moléculas de fosfatidilcerina. Isso é percebido pelos macrófagos, são aquelas células que vão fazer a fagocitose, né? Então, ele vai mostrar para as células que estão fora do corpo que essa célula daqui ela está passando por um processo de apoptose, tá? E aí aqui eu estou mostrando para vocês o processo de autofagia que acontece dentro do corpo, dentro da célula, tá? Então, mecanismo de reciclagem do material intracelular, onde a gente vai ter a produção de um lisossomo, que vai se transformar num fagossomo, né? Então, o lisossomo em animais e vacúolos em plantas, e aí vai destruir aquele material daqui de dentro através da ativação de enzimas digestivas. Então, isso permite o controle da qualidade dos componentes celulares. Isso vai acontecer não só nas células que estão passando por apoptose, mas isso também acontece em células que não estão, tá? Durante a vida da célula, por exemplo, se a organela não está funcionando direito, ela consegue digerir e fazer uma outra coisa com aquele material, né, biológico que estava ali produzindo aquela organela. Então aqui eu mostrei para vocês, né, o processo de demolição e o processo de restauração, né? Então, depois que a demolição acontece com a apoptose, acontece o processo de restauração, onde a gente vai ter, aí, em vez de entrar em demolição e destruir esse prédio que não estava funcionando direito, eu posso passar por um processo de restauração, onde eu vou destruir aquelas organelas e aquelas partes da célula que não estavam funcionando bem, e ela não precisa passar pelo processo de morte celular. Mas isso não dá para ser feito em todas as células, né? Às vezes, o processo de autofagia ele não funciona, não é eficiente para resolver o problema da célula. Aí ela tem que passar pelo processo de apoptose. Tá? Então, aqui eu estou mostrando para vocês a microautofagia, quando vai ter a liberação do autossomo, né? O autolisossomo. A microautofagia, que vai acontecer através de um lisossomo, que vai sofrer invaginação e degradação dessa substância. Então, vocês estão vendo aqui, acontece uma membrana que vai englobar, e aqui vai se ligar um lisossomo e vai digerir, ou o próprio lisossomo forma uma bolsinha e bota a substância para dentro, e essa substância vai ser digerida. Ou a gente tem a via das chaperonas, né? A gente tem um substrato aqui, e a chaperona, que é essa molécula que diz que essa outra molécula, é uma sinalização química, de novo, vai acontecer dentro da célula. Quando ela se liga nessa, ela vai dizer que ela não está funcionando. E aí ela vai ser englobada pelo lisossomo e vai ser destruída, digerida. Todas essas são mecanismos de autofagia, né, que pode acontecer com a macroautofagia, a microautofagia e as autofagias mediadas por chaperonas. Então, aqui de novo, mostrando essas questões, né, molecularmente. E agora a gente entra na necrose. Tá? A necrose é um processo de destruição das células de forma desorganizada. Não é da forma como aconteceu aí na apoptose. Então, nesse processo acontece a sinalização, né, por proteínas, né, por substâncias pró-inflamatórias que vão causar inflamação. Então, a necrose desencadeia processos inflamatórios e a produção de citocinas. Lembra que a gente falou na aula passada as citocinas que vão chamar as células de defesa, elas vão iniciar processos inflamatórios. E aí o processo inflamatório causa inchaço, né? Dentro da célula, o processo de necrose vai causar inchaço nas organelas na célula, vai causar o que a gente chama de cromatina malhada. Lembra da cromatina, que é o material genético dentro do núcleo, que está sendo mostrado aqui nessa animaçãozinha, ó.
vocês estão vendo que vai acontecer manchas, né, observáveis no microscópio dentro do núcleo, por causa da cromatina que está sendo degradada. Vai haver a perda da membrana de maneira assimétrica. Isso é uma questão chave, porque isso é o que vai causar o derrame do material, né, celular. Então, acontece a perda da permeabilidade da membrana e a explosão da célula. Então, a célula vai liberar o seu material celular para fora. E essas substâncias que vão ser liberadas para fora, né, para a matriz extracelular, vai causar danos, vai causar problema, vai causar inflamação, certo? Vai causar aí processo inflamatório. Então, a necrose é um processo de morte celular desorganizado, normalmente causado por processos patológicos. Então, aqui eu estou mostrando para vocês, a necrose é a morte celular não programada e normalmente patológica, não é fisiológica, não acontece naturalmente, tá? Aqui vocês estão vendo uma animaçãozinha que mostra isso acontecendo, né? Vocês estão vendo a célula entrando, aconteceu algum problema, ela começa a entrar em necrose, começa a ter problemas no seu núcleo, começa a ter problemas na sua membrana, começa a ter alteração da membrana e ela estoura, ela degrada, ela se destrói. E o material intracelular, o citoplasma, vai para fora. E aí vai causar problemas de inflamação. Aqui vocês estão vendo algumas imagens, né, horríveis de tecidos que a gente chama necrosados, né? Necro vem da palavra negro, da palavra escuro, justamente porque o tecido, quando passa por necrose, ele fica escurecido, enegrecido, tem um odor bem característico, né? Ele fica bem mal cheiroso, produz bastante pus e ele também vai ficar desse jeito, assim, bem destruído, bem negro. Então, outra questão relacionada com a morte celular é a piroptose, tá? Essa piroptose vai acontecer a seguinte: a forma altamente inflamatória da morte celular programada, que ocorre mais frequentemente na infecção por patógenos intracelulares e provavelmente faz parte da resposta antimicrobiana. Ou seja, a piroptose é um processo de morte celular programada, né? Não é necrose, mas ela vai causar processos de resposta imunológica, tá? Vai causar processos de inflamação, normalmente está relacionada a questões de infecção. Então, vocês estão vendo aqui, ó, por exemplo, uma bactéria, que eu estou mostrando para vocês, a Salmonella, né? Tiforium. Então, a salmonella, ou é uma bactéria como a Shigella, vai ser englobada pela célula, vai entrar na célula, e essas substâncias dessas bactérias, né, a flagelina e a PRGJ, são duas proteínas aí dessas duas bactérias, elas vão desencadear esses hormônios, né, essas proteínas sinalizadoras dentro da célula, que vão terminar causando a ativação da procaspase 1 na caspase 1 e termina causando o que a gente chama de piroptose, tá? E vai causar a liberação aí de fatores que vão gerar resposta inflamatória, certo? Ou uma outra via que causa a ativação da procaspase 1, que vai gerar aí a liberação da interleucina 1-beta, interleucina 1-beta, né? Normalmente isso vai causar a piroptose, tá bom? Então, a piroptose ou piroptose, ela vai causar uma morte celular programada, mas que é inflamatória, diferente da apoptose. Outra morte celular, que é interessante a gente também falar, é a netose. A netose vem do nome net, que significa rede, né? Rede do inglês. Então, a gente tem aqui um processo de morte celular causada em neutrófilos. O neutrófilo é uma outra célula de defesa do nosso corpo, que faz parte do sistema imunológico, certo? Então, essa célula tem essa capacidade de causar esse tipo de morte celular, e essa morte celular ela vai fazer uma espécie de armadilha para uns agentes infecciosos. Então, a morte celular netose, causada pelos neutrófilos, forma uma armadilha extracelular, que é uma das vias de defesa do nosso corpo. Então,
os neutrófilos eles vão produzir proteínas que vão formar uma rede e eles explodem, né? Eles liberam essas redes, essas nets, responsáveis pelo controle de bactérias. Ou seja, é como se fosse uma teia, tá? Que a célula produz e quando ela libera, ela vai fazer essa rede que vai ficar ali protegendo a nossa circulação, o nosso tecido, e as bactérias elas vão ficar presas ali, elas vão ficar retidas. E aí outras células de defesa, como o próprio macrófago, que vocês viram que fez a fagocitose daquelas bactérias, vem aqui e vai eliminar essas células. Estão entendendo? Então vocês estão vendo isso tudo simbolizado aqui nessa imagem. Ó. A ativação do neutrófilo, né? Através dessas substâncias, a gente tem interleucina 8, PMA, né? O interferon alfa e o gama. Então são várias substâncias que vão causar a sinalização desse neutrófilo para que ele, né, para que ele entenda que tá tendo uma infecção aqui. Aí ele vai lá nessa infecção e vai causar gasto de energia, né? NADPH, NADP, e aí acontece a netose, né? Rota da netose, onde a cromatina ela vai descondensar e vai produzir uma rede, a formação de rede extracelular. Essa rede ela vai se ligar, né, aos peptidoglicanos, os peptídeos antimicrobianos, e vai formar uma rede que vai causar uma grande ativação dessa resposta imunológica naquele local. Então, ele faz parte do sistema de sinalização da resposta imunológica da gente. Tá? Então, aqui vocês estão vendo algumas imagens de microscopia. Aqui, microscopia óptica, né, com alteração. Aqui, microscopia eletrônica, que vocês estão vendo aqui várias bactérias e esse monte de fibras que foram liberadas pelos neutrófilos. Estão vendo aqui esse monte de fibrazinhas que terminam fazendo uma rede que vai, ao mesmo tempo, prender as bactérias e vai sinalizar para as outras células do nosso sistema imunológico que está tendo uma infecção ali, que a gente precisa de ajuda. Então, elas fazem parte aí do nosso sistema de defesa e essas células morreram para fazer isso, né? Então, isso aí é uma forma de morte celular que a gente chama de netose. Beleza? Então, eu passei essa atividadezinha para vocês. Eu quero que vocês respondam essas perguntas, mas eu não quero que vocês respondam isso na forma de pergunta e resposta. Tipo, pergunta 1, resposta A. Pergunta 2, resposta B. Eu não quero que vocês façam isso por pergunta e resposta. Eu quero que vocês façam um pequeno texto, uma pequena redação, certo? Então, vocês vão escrever, com as palavras de vocês, um texto que fala sobre a questão das mortes celulares, das diferentes tipos de mortes celulares. Então, vocês vão falar qual a importância da morte celular programada, quais as diferenças dessas mortes celulares programadas para necrose e quais as principais moléculas envolvidas nessa morte celular programada, que são a apoptose, tá? Pensando aí nessas duas vias de apoptose, de ativação da apoptose, tá certo? É um texto, vários parágrafos, tudo escritinho, falando, né? Tentem fazer aí um estudo, estudem bastante sobre esse assunto e façam como se fosse um resumão desse assunto. E aí vocês vão colocar isso lá na atividade do nosso Classroom que eu vou criar, tá certo? Vocês têm alguma dúvida, gente? Tem alguma dúvida sobre a aula? Tem alguma dúvida sobre a atividade? Certo. Bom, eu costumo dizer, só quem tem dúvida é quem estuda, né? Vocês estão olhando aqui para o assunto, só escutando, mas quando vocês pegarem os livros, pegarem as aulas, começarem a estudar, vocês vão ter algumas dúvidas. Então, vocês têm a monitora de vocês podem procurar ela, vocês têm a mim, vocês têm meu direct no Instagram, né? Aqui vocês podem me procurar por lá, ou vocês podem procurar por e-mail também, mas é mais lento, né? Por lá eu respondo mais devagar, tá bom? E aí, fiquem à vontade. Então, vamos estudar esse assunto, que ele é bastante importante, e aí vocês respondam lá no nosso Classroom o textinho de vocês explicando sobre a morte celular.
Beleza? Boa noite para vocês. Grande abraço. Respeitem aí o isolamento social, que é muito importante, né? Responsabilidade com vocês e com os outros, tá bom?